Oi, tudo bem? Não, eu não mudei de profissão, não. Me vestiram assim porque estou visitando uma fábrica de cosméticos e produtos farmacêuticos. E vim até aqui para contar a história de uma das datas mais importantes do calendário, que é comemorada no mundo inteiro. Qual seria? Trata-se de um feriado. Sinal, feriado. Que representa todas as classes trabalhadoras. Me refiro ao Dia do Trabalho. Sinal, Dia do Trabalho. E como surgiu esta data? Tudo começou em 1886, na cidade de Chicago, lá nos Estados Unidos. Milhares de trabalhadores, junto com seus sindicatos, sinal, sindicato, foram às ruas reivindicar melhores condições de trabalho no dia 1º de maio daquele ano. Também lutavam por uma redução na jornada de trabalho. Sinal, jornada de trabalho. Para 8 horas diárias. Então, houve uma greve. Sinal, greve. Uma grande greve geral. Nos dias posteriores a esse 1º de maio, ocorreram outras paralisações. Sinal, paralisação. E mais manifestações. Sinal, manifestação. Diversas pessoas foram agredidas e algumas morreram. Porém, foi só em 1890 que os americanos conseguiram reduzir a jornada de trabalho para 8 horas. Antes disso, ela podia chegar a 16 horas por dia. Uau! Algum tempo depois, na França, trabalhadores decidiram lutar também pela redução da jornada para 8 horas. Resolveram protestar em um 1º de maio. Em homenagem aos trabalhadores de Chicago. Desta vez, foi no ano de 1891, e as manifestações ocorreram no norte da França, com diversos mortos e feridos. Apesar de todas essas manifestações ao longo dos anos,
Apenas em 1919, o governo da França aceitou a jornada de trabalho de 8 horas. E aproveitou para declarar o dia 1º de maio como feriado. Em seguida, vários países passaram a adotar a jornada de 8 horas de trabalho diário. E também o 1º de maio. No Brasil, esse feriado passou a valer em 1924. E nossa Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, foi anunciada justamente nessa data. Só que no ano de 1943. Eu já expliquei que a razão que inspirou o feriado do 1º de maio ocorreu nos Estados Unidos, certo? Mas sabia que, nesse país, o Dia do Trabalho é comemorado em outra data? É na primeira segunda-feira de setembro. Os americanos fizeram isso justamente para não relembrarem, todos os anos, a tragédia ocorrida no 1º de maio de 1886. O Canadá seguiu o exemplo e comemora no mesmo dia. Austrália e Nova Zelândia também celebram em datas diferentes. Alguns países da África e da Ásia simplesmente não comemoram este dia. Porém, a maioria dos países do mundo celebra o Dia do Trabalho em 1º de maio mesmo. Nem todo trabalhador pode aproveitar o feriado do Dia do Trabalho. Médicos e enfermeiros, por exemplo, precisam continuar trabalhando. Jornalistas também trabalham no dia 1º de maio. No entanto, é comum que esses profissionais trabalhem em esquema de plantão. Sinal, plantão. Ou seja, as equipes se dividem e algumas podem usufruir do feriado, enquanto outras só vão aproveitar a folga seguinte. É fundamental lembrar que este é um dos dias mais importantes do ano. Não é apenas uma data para o trabalhador descansar. É um momento para refletir sobre os direitos. Sinal, direito do trabalhador, sobre a união e sobre a cidadania. Sinal, cidadania. Os trabalhadores, ao estipularem este marco histórico no fim do século XIX, afirmaram à sociedade que havia acabado a era dos regimes escravocratas. Porém, infelizmente até hoje, ainda existem muitas empresas que contratam trabalho escravo. Sinal, trabalho escravo.
principalmente de imigrantes. E temos algumas curiosidades a respeito do dia 1º de maio. Por exemplo, existe uma cidade do norte do Paraná que leva este nome. O município 1º de Maio fica na região metropolitana de Londrina, na divisa com São Paulo. 1º de Maio tem 11.000 habitantes e quem nasce lá é chamado de primaiense. Mas seu nome, na realidade, não tem a ver com o feriado, e sim com a chegada dos primeiros bandeirantes por lá, justamente em 1º de maio. Interessante, né? Então vamos revisar algumas palavras e expressões que aprendemos hoje? Feriado. Dia do Trabalho. Sindicato. Jornada de trabalho. Greve. Paralisação. Manifestação. Plantão. Direito. Cidadania. Trabalho escravo. E não se esqueça, pode aproveitar o feriado, mas fique sempre alerta. Não aceite condições de trabalho ruins. É nosso dever lutar por nossos direitos e garantir os das próximas gerações. Até o próximo A Vida em Libras. Tchau!